Bem-vindo, bem-vinda. Este é o programa Terapeuta Mestre de Si. Aqui nós falamos sobre profissão, terapeuta e tudo aquilo que você precisa saber para poder desenvolver melhor a sua carreira, para poder ir adiante como terapeuta e crescer e prosperar, que é o que todos nós queremos, porque afinal de contas, um terapeuta que cresce e prospera na sua profissão, ele também tem mais chances de ajudar cada pessoa. Afinal de contas, quanto mais a gente prospera, mais tempo a gente tem para poder realmente se dedicar a essa profissão. O meu nome é Karen Liege e eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos e especialista em leitura de registros akáshicos. E é por isto que eu reservei este espaço aqui hoje para falar exclusivamente dos registros akáshicos e de como esta ferramenta ela pode auxiliar um terapeuta a se tornar mais assertivo e conseguir mais atendimentos, por exemplo. Vamos falar sobre isso? Se você quer saber mais sobre registros akáshicos, fica aqui comigo que eu já conto tudinho para você já já. Muito bem, vamos falar então sobre registros akáshicos. Assim como nós já falamos aqui de outras terapias, vamos falar hoje sobre registros akáshicos, que é sim a minha especialidade. Então, em primeiro momento, eu vou contar rapidamente como tudo isso aconteceu na minha vida. Eu lembro de ser criança e já falar sobre alguns assuntos que, pelas palavras da minha mãe, eu não deveria saber, mas eu sabia. E algumas coisas que eu dizia na minha infância, muito claras que aconteceriam no meu futuro, elas verdadeiramente aconteceram. Então me parece aqui que já muito cedo eu tinha esse acesso às informações. Depois, aos 16 anos, iniciei minha formação como terapeuta. Naquele tempo, eu escolhi fazer a especialização em regressão de memórias. E logo depois senti a necessidade de colocar junto com a regressão a reprogramação mental. Mas o que acontece é que por muitas vezes na minha vida, os registros akáshicos, eles vinham ao meu encontro. E desta forma, eles traziam muitas informações que eu necessitava para aquele momento específico. Dentro disso, por volta de 1993, eu comecei a acessar informações direto de um mestre ascenso chamado Saint Germain. E deste ponto também iniciou-se o processo de formação daquilo que hoje eu chamo de sistema frequencial anjo humano. O sistema frequencial anjo humano é um sistema de trabalho de cura espiritual e emocional e que traz na sua primeira formação os registros akáshicos. Então forma leitores de registros akáshicos. A segunda formação é como reintegrador de consciência, é aquela pessoa que vai e busca fragmentos do quarto corpo e traz de volta. E por último, nós temos então a terapia frequencial. A terapia frequencial é um conjunto de técnicas que curam o corpo físico e também os 7 corpos sutis, chegando até o nível mais elevado do eu sou. A partir dessa formação, eu entendo que os registros akáshicos ganharam um local de destaque. Eu iniciei o curso de registros akáshicos por volta de 2013. Antes disso, ele era um sistema único, era uma única formação, e os registros akáshicos estavam dentro dessa formação. E em 2012, Saint Germain pediu que fosse retirados os registros akáshicos para um curso separado. E então, durante alguns anos, eu trabalhei apenas com registros akáshicos. Eu perguntei por que
eu deveria tirar os registros acásticos e trabalhar com eles separadamente. E a informação que eu tive foi que os registros acásticos seriam a ferramenta que traria para toda a humanidade que vive dentro daquilo que eles chamam de barreira de contenção de frequência, seria liberar as pessoas dessa barreira, seria libertar as pessoas dessa barreira. O que é a barreira de contenção de frequências? É uma tecnologia, vamos dizer assim, que faz com que a nossa consciência do povo que vive na Terra não possa expandir. Aqui existem muitas questões sobre por que isso existe e para que isso existe, mas nós não vamos entrar nesse assunto agora. Esse assunto geralmente eu trato nas quintas-feiras, na live do Quinta Consciência. Aqui neste programa eu quero falar apenas sobre a formação e como os terapeutas podem usar essas informações. E os registros acásticos eles vieram exatamente para isso, para que a gente use essa ferramenta para a expansão de consciência. E o que isso significa para nós que somos terapeutas? Utilizar esta ferramenta. Quando eu, como leitora de registros acásticos, eu faço acesso de uma pessoa, além de eu acessar tudo que essa pessoa precisa, eu também estou auxiliando essa pessoa a expandir a sua própria consciência. Então, não existe acesso, leitura de registros acásticos acima da 7ª dimensão que não seja curador por si só. E aqui vem de novo a necessidade de fazer esse acesso sempre com uma consciência de 7ª dimensão para cima. Então, este é um dos segredos do sistema frequencial anjo-humano. Essa é uma das premissas para acessar registros acásticos. Precisamos entender aqui que cada um desses níveis de consciência contém qualidades sempre mais equilibradas, mais perfeitas, mais próximas da consciência da fonte do que a camada anterior, a camada abaixo. E quando nós chegamos então na 7ª dimensão, nós temos ali o que se chama o fim da dualidade, que é o que rege justamente o nosso plano de consciência, que é o plano da 3ª dimensão. Neste plano, nós temos aqui uma exacerbação das dualidades, né? Do yin e yang, nós temos uma exacerbação do julgamento e nós criamos polaridades, ou seja, grupos que trabalham uns contra os outros. E é exatamente isto que a leitura de registros acásticos vem para eliminar da nossa consciência humana. E aí você poderia se perguntar, então basta fazer leitura de registros acásticos e tudo está resolvido? De uma forma bem resumida, sim, é isso mesmo. Entretanto, a gente sabe que isso é um passo a passo, que isso é uma jornada e que nós vamos iniciar essa jornada sempre do ponto onde nós estamos. Não podemos iniciar essa jornada já no final do caminho. Ninguém sai de uma consciência muito densa diretamente para uma consciência muito expandida sem passar por todo o processo. Ninguém pula do primeiro degrau de uma escada para o último, se for principalmente uma escada longa como esta, sem se machucar, sem acabar com alguma lesão no meio do caminho. Então nós precisamos, sim, andar degrau por degrau. Podemos fazer isso rápido ou mais rápido que outras pessoas? Sim, e isto é escolha. Então, como terapeutas, nós vamos ter aqui uma ferramenta que leva a pessoa em direção à verdadeira cura. E que cura é esta? Bom, esta é a cura que vem do espiritual para o físico. Ou seja, é trazer aquilo que a nossa consciência mais perfeita, mais próxima da fonte tem
e manifestar esta consciência, inclusive no corpo físico. Porque quando nós fazemos isso, cada célula do nosso corpo aprende a curar-se, aprende a fazer aquilo que ela deve fazer. E ela passa a não esquecer mais das suas qualidades. Isto é a verdadeira cura. Porque a partir do momento que cada célula do seu corpo, que cada órgão do seu corpo sabe exatamente o que tem que fazer, de uma maneira muito mais eficaz e abrangente. Obviamente que você deve perceber que isto não acontece de um dia para o outro. A grande maioria das doenças, dos desequilíbrios que o ser humano possui hoje, tem a sua origem, sim, nos seus padrões emocionais, mentais e também nas suas vidas passadas. Então, olhar para isto, olhar para todo esse processo, entender que você não vai pular etapas, você vai sair de onde você está e vai dar passos à frente, passo a passo, sem pular etapas. Isto faz com que a gente compreende melhor essa cura. Então, se eu estou muito no início do caminho, eu tenho sim um caminho muito longo para chegar, talvez, até a minha cura total. Se eu já percorri um caminho razoavelmente longo, se eu já busquei pelas minhas curas, se eu já busquei pelo meu reequilíbrio, então, obviamente que eu ainda tenho uma parte menor do caminho para percorrer. Isto não quer dizer que essa pessoa que já percorreu muito vai andar mais rápido do que aquela que recém iniciou. Porque isto é empenho, isto é vontade. Se você tem vontade, se você realmente quer se curar, quer dar o seu passo a passo em direção ao seu reequilíbrio, você pode sim andar muito mais rápido do que aquelas pessoas que ainda estão fazendo seus processos, mas muito devagar, muito lentamente. E como terapeutas, cabe a nós encontrarmos ferramentas que auxiliem nesse processo. Encontrar ferramentas que podem sim levar aquela pessoa que nós estamos atendendo de um estado de desequilíbrio para um estado de equilíbrio. Uma única leitura de registros acásticos pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Mas, obviamente, que depende de em qual lugar do caminho ela está. E, às vezes, a gente repete essa leitura dali a 3, 4 meses. E algumas pessoas dizem assim, mas se eu tenho uma ferramenta onde eu atendo a pessoa a cada 3, 4 meses, 6 meses às vezes, tem pessoas que voltam uma vez por ano, eu não vou ter clientes para atender. E este é um pensamento ingênuo. Muito pelo contrário. Quando você atende uma pessoa e você realmente ajuda essa pessoa a resolver os seus problemas de uma forma totalmente assertiva, eficaz, o que essa pessoa vai fazer por você? Ela vai indicar o seu trabalho. Muitas e muitas e muitas vezes, como é o que acontece no meu caso. Embora eu tenha muitos clientes novos toda semana, porque são pessoas que vêm dessas indicações, a minha agenda está sempre lotada. E é difícil eu ter, por exemplo, um dia de folga. Eu preciso encaixar outros programas da minha agenda para que ela não lote totalmente e eu tenha o tempinho aquele que nós precisamos para a gente mesmo. Então, é um tipo de ferramenta que traz efeitos rápidos, que traz para a pessoa que está sendo lida muita clareza daquilo que ela precisa, muita clareza daquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Porque tudo aquilo que os registros podem resolver é resolvido na hora da consulta. Aquilo que não é para os registros acásticos resolver é encaminhado para outras pessoas, outros terapeutas, para outras etapas desse processo.
Então, mesmo que os registros não consigam resolver o problema, eles encaminham para alguma outra terapia ou para algum outro movimento que aquela pessoa precise. Então, sim, sempre numa consulta, vai trazer para a pessoa toda a diferença. O que acontece é que são tão diferentes um atendimento do outro. Para cada pessoa é tão específico aquele atendimento que às vezes uma pessoa vê outra pessoa receber um atendimento lindo e maravilhoso, enquanto o seu atendimento fala mais das dores. Mas nós precisamos entender que naquele momento, uma pessoa precisa olhar para as dores e a outra pessoa precisa olhar para a felicidade, para as coisas bonitas da sua vida. Não quer dizer que aquela pessoa que está olhando para as dores, ela está atrás daquela que está olhando para a luz. Por quê? Porque às vezes a pessoa que está olhando para as dores, ela está pronta para curar aquelas dores. E a outra que é levada a olhar para a luz, ela está precisando de um empurrão para conseguir olhar para as suas dores. Entendem? Que isso é muito profundo, isso é muito inteligente e isso vem exatamente de uma inteligência suprema. Exatamente por isso que os registros acásticos sabem exatamente o que é necessário para um e para outro. Então, não é o terapeuta que escolhe o que vai ser visto nos registros acásticos, e sim essa consciência, que é uma consciência bastante acima do nosso nível de consciência. É uma consciência que vem acima da 7ª dimensão, como eu já falei aqui. Essa ferramenta, ela traz para o terapeuta um crescimento muito grande, porque além de auxiliar nesse processo do trabalho, essa ferramenta também traz para o terapeuta clareza, também traz para o terapeuta suas próprias curas, porque é possível sim fazer o autoacesso dos seus registros. E isso é algo a ser ensinado, isso é algo a ser treinado. Então, o terapeuta também, durante o seu processo, aprende muito. Ele vai compreender processos de cura, ele vai aprender novas informações sobre estrutura energética do ser humano, sobre conexões que o ser humano tem com a espiritualidade, como elas são feitas. O terapeuta, ele vai ter na sua mão uma biblioteca infinita. Por isso nós chamamos a grande biblioteca dos registros akáshicos de biblioteca universal, ou a grande biblioteca, né? Essa grande biblioteca, ela possui dentro dela outras bibliotecas menores, e essas outras bibliotecas menores, elas trazem informações sobre a vida de cada pessoa. Eu não tenho muito o que falar de defeitos ou de falhas que os registros akáshicos tenham, porque, do meu ponto de vista, ele consegue abarcar absolutamente tudo, já que ele trabalha com todas as informações ao mesmo tempo. Então, de novo, a leitura de registros akáshicos é uma ferramenta que acessa esse conjunto de informações. Embora, às vezes, dentro de uma leitura, se entenda, se compreenda que para aquela pessoa específica existe um processo que é só dela, para outra pessoa vai ter algo completamente diferente. Ele é muito específico e exatamente por ser específico é que ele é tão eficaz, porque ele traz algo que aquela pessoa única está precisando naquele momento único da vida dela. Então ele é muito, muito, muito assertivo. Tudo que é falado, tudo que é dito dentro de uma leitura de registros tem a ver com o momento atual da pessoa, tem a ver com a necessidade atual da pessoa. Então, algumas pessoas perguntam, mas ele não faz justamente leitura de vidas passadas? Sim, registros akáshicos acessam as vidas passadas
mas são vidas passadas que estão em conexão com o momento atual. Se eu tenho uma vida agindo sobre este momento específico, é ali que nós vamos encontrar as vidas que estão em ressonância, através daquilo que nós chamamos de malhas. E essas malhas de ressonância, elas fazem com que eu acabe repetindo muitas vezes situações de vidas passadas, inclusive casamentos que têm o mesmo padrão, que têm a mesma forma de ação na minha vida que teve numa vida passada. Isso é muito importante a gente entender que existem explicações para isso. Isso não é karma, como algumas pessoas acreditam que seja. Isso são as malhas de ressonância trazendo uma memória dentro do seu campo. Todos esses nomes, tudo isso que nós estamos falando aqui, malhas de ressonância, campo acástico, registros, grande biblioteca, biblioteca pessoal, todas essas informações, incluindo origens cósmicas que nós possuímos, incluindo vidas passadas, contratos, magias e tudo mais, todo esse conteúdo ele está formatado dentro de um curso que se chama Sistema Frequencial Anjo Humano. Então, a primeira parte, como eu já falei, é o curso de formação em leitura de registros acásticos. E ali tem, dentro desse primeiro módulo, tem toda a parte que fala da nossa cosmogênese, tem toda a parte que fala sobre a nossa estrutura energética, sobre os 7 corpos sutis, os chakras, as malhas e tudo que a gente possui dentro dessa estrutura, que é uma consciência. E traz também um ponto de vista um pouco diferenciado dos outros cursos. Por quê? Porque aqui nós falamos sobre informação, a informação que é trazida acima da 7ª dimensão, e não da 4ª, da 5ª, da 6ª, da 7ª para cima. Porque isso faz toda a diferença. E isso define o que é esse sistema. Eu não poderia aqui deixar de falar sobre uma questão que também faz toda a diferença dentro do sistema frequencial anjo humano, que é a questão das egrégoras. Quais as egrégoras que esse sistema trabalha? Então, num primeiro momento, nós trabalhamos com alguns seres, algumas consciências que fazem parte, que trazem as suas qualidades, vamos dizer assim, para dentro desse trabalho. E todas as pessoas que trabalham no sistema frequencial anjo humano têm total amparo dessas egrégoras. Então, nós trabalhamos com uma egrégora, que é a egrégora de Miguel Arcanjo. Nós trabalhamos com a egrégora de Saint Germain, que é todo o pessoal do 7º raio. Nós trabalhamos com xamãs cósmicos. Nós trabalhamos com as 108 grandes mães da humanidade. Nós trabalhamos também com Metatron, que é um ser de altíssima hierarquia e que também traz as suas qualidades para dentro desse sistema. E entender que esse sistema, que é esse conjunto de egrégoras que a gente trabalha aqui, ele é possível porque este é um trabalho para a humanidade. Esse é um trabalho que ele foi criado para a evolução da humanidade. Por isso nós temos também pressa em formar muitas pessoas e conectar muitas pessoas a essa egrégora. Então, como terapeutas, nós precisamos olhar para qual o tipo de formação que nós precisamos, qual o tipo de egrégora que nós vamos trabalhar. E embora muitos terapeutas digam assim, eu não trabalho com egrégoras, eu não trabalho com a parte espiritual, eu sou apenas um terapeuta que trabalha com uma técnica. Isso é besteira. Desculpe a palavra, mas isso é besteira. Porque todo mundo trabalha com egrégora. A diferença é que a maioria não sabe com que egrégora trabalha e não escolhe uma egrégora para trabalhar. E então acaba se apresentando a egrégora que já está ali. Todo o trabalho que as pessoas hoje chamam de energético, quântico, vibracional e tantos outros nomes que a gente usa por falta de um nome específico, de um nome
que seja mais claro, mais próprio desse trabalho. Todos eles vêm associados a uma egrégora, apesar de que a maioria não assume isso, não fala da sua egrégora, não revela qual é a egrégora que está por trás daquele trabalho. E eu particularmente acho isso um problema, porque aqui falta clareza e falta um pouco de verdade também. Eu não posso convidar pessoas para fazerem parte do sistema frequencial anjo-humano e não falar sobre as egrégoras, porque eu estaria impondo a pessoa a trabalhar com uma egrégora que ela não sabe que está trabalhando. É como se eu estivesse dando um curso sobre magia, por exemplo, e eu convido as pessoas para trabalharem com, sei lá, leitura de cartas, por exemplo, né? E eu chamo as pessoas para fazerem isso, mas na verdade eu estou ensinando magia para elas, eu estou conectando essas pessoas a uma egrégora que trabalha com magia e eu não revelo isso. E as pessoas que estão ali não querem trabalhar com magia por escolha, entendem? É um exemplo que eu estou dando aqui. A mesma coisa seria eu convidar pessoas para o sistema frequencial anjo-humano e não revelar a egrégora. Eu estaria faltando com a verdade. Então, sim, terapeutas, esse sistema é um sistema de conexão com consciências superiores, com uma egrégora ou uma hierarquia, como vocês queiram chamar. A diferença é que a hierarquia dentro de um sistema espiritualista, ela não é de cima para baixo. Ela é, vamos dizer assim, horizontal, né? Porque são cargos. A hierarquia dentro da espiritualidade não tem a ver com importância, né? A gente pode entender que, claro, existem seres que têm a consciência mais expandida e que também habitam lugares onde é possível ter uma consciência muito mais expandida. Enquanto que nós aqui, seres humanos encarnados, a nossa consciência fica um pouco mais limitada, porque nós temos um corpo físico que é o nosso veículo, certo? Então, é isso que a gente precisa entender. Isso não determina, em termos de consciência cosmológica, em termos de fonte, em termos daquilo que nós chamamos de Deus, ou pai, ou mãe, como você queira, que há uma preferência, que há uma importância maior para esse ou esse ser. Tudo faz parte da criação e os registros acásticos hoje me trazem essa informação com uma clareza tão grande que quando a gente percebe isso, a gente muda toda a forma de olhar para tudo e para todas as pessoas. Então, esta clareza de entender que para essa consciência superior não há filho preferido. Não existe isso. E aí, se você está pensando em um assaltante, ou um mendigo, ou um político, ou um pastor, ou um padre, ou enfim, quem você quiser, ou Jesus, né? E você vai dizer, como não há filho preferido? Eu vou repetir, não há filho preferido. Existem aqueles que estão em lugares diferentes, funções diferentes, experiências diferentes. Aqui na Terra nós temos essa experiência muito específica. E para a gente compreender essa experiência, não existe nada, você não vai encontrar nada ainda neste tempo que seja mais claro e específico do que os registros acásticos. Então, se você quer uma ferramenta que seja muito específica para tudo que você precisa, para indicar o caminho, para mostrar o seu lugar aonde você tem que estar, para mostrar o que está fora da órbita, para mostrar o que está acontecendo, por que a sua vida não vai adiante, eu indico para você registros acásticos, ok? Então eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Essa semana ainda nós temos as leituras ao vivo que estão acontecendo agora, exclusivamente no Instagram. Se você não tem Instagram, instala, me segue, karenliege.oficial. E vamos conversar muito por lá. Você tem a chance de ganhar uma leitura gratuita ao vivo comigo no meu Instagram. Tá bom? Semana que vem é a semana de conexão com Eu Sou, que é um dos passos dentro da leitura de registros. A conexão com Eu Sou ela é essencial para a gente estar acima da 7ª dimensão. Então, se você tem vontade um dia de ser leitor de registros, vem comigo
que um dos passos eu vou dar de graça para você, que é uma semana inteira de exercício, de conexão com o eu sou, ok? Vamos então nos encontrar amanhã na leitura ao vivo no meu Instagram. Um grande beijo no teu coração e até amanhã.